Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu quero pedir, por gentileza, quem puder vir mais próximo. A gente está sem o microfone, para que a voz consiga chegar a todo mundo. Então, quem está no fundo, por favor, pode vir aqui perto. E vamos utilizar aqui da luz dos celulares. Quem puder, curve a fronte, vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo Santo Domingo, Senhor, pelo Santo Sábado que foi ontem e por esse começo de semana. Senhor, venho lhe pedir que perdoe de todos os pecados, Senhor. O Senhor sabe o quanto eu sou fraco, Pai, o quanto eu sou pequeno. Mas eu peço ao Senhor que, estando aqui em frente aos seus filhos, que o Espírito Santo possa me conceder o dom de falar as palavras que toquem o coração. Que essas palavras venham ser palavras boas, Senhor. Que o estudo que eu fiz em nome do Senhor, em nome da responsabilidade de estar aqui na sua Santa Casa, seja um estudo que edifique, Pai. Venho pedir, Senhor, que proteja os irmãos que estão na rua, principalmente com a chuva e com a falta de luz. E que a gente possa ter um momento de estudo aqui sagrado. Em nome de Jesus, amém. Nosso estudo está em João capítulo 14. João capítulo 14, do 1 ao 4. Quem tiver o celular e puder ficar com a Bíblia, eu vou pedir também para depois que a gente lê algumas partes, para me ajudarem aqui. Então eu vou lá, na nossa leitura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Essa é a palavra de Deus. Bem, irmãos, o contexto dessa passagem de João 14, ele fica entre dois momentos da Bíblia. Um, em que Jesus fala que nós devemos amar aos outros como Ele nos amou. E esse é o maior mandamento. Então devemos amar uns aos outros como o próprio Jesus nos amou. E como sabemos, nós estamos aqui para seguir os testemunhos de Jesus. Mais à frente, ele disse que ele vai, mas ele fala também que no lugar dele virá o Consolador, que é uma forma de nos consolar, que é uma forma de consolar os apóstolos e os seus discípulos. Bem, Jesus, em suas palavras, ele buscava sempre a simplicidade. E a última vez que estive aqui foi no mês 4, de acordo com minhas anotações. Eu venho a cada dia, a cada vez que eu sou chamado para estar aqui na frente dos amigos, das amigas, dos irmãos, aqui na frente da casa de Deus, eu venho buscando ser simples, que é uma outra coisa que Jesus nos deixa como testemunho, a simplicidade. Exemplo, quando Jesus fala do reino de Deus, Jesus falava para um público de pessoas, muitas vezes letradas, os escribas, os fariseus, e pessoas simples, que muitas vezes não sabiam nem ler nem escrever. Então, quando ele estava falando, provavelmente ele viu as donas de casa, e Jesus falava: o reino dos céus, o reino de Deus é igual ao fermento, é igual ao pão que você mistura o fermento e o trigo e cresce. O reino de Deus, quando Jesus via pescadores, ele dizia, é igual uma rede que você lança ao mar vazia, mas que ela volta cheia. É igual
a um grão, a uma semente de mostarda, provavelmente Jesus direcionava as suas palavras aos lavradores, aos agricultores, e eles podiam entender o que era o reino de Deus. Aos comerciantes de pedras preciosas, ele dizia: o reino de Deus, o reino dos céus, é igual a uma pérola. E assim ele buscava uma simplicidade. E nós temos esse grande desafio de, quando chegarmos à frente das pessoas para levarmos o Evangelho, do qual é a nossa função como cristão, tentarmos ser simples. Essa não é uma tarefa fácil. Muitas vezes nós falamos testemunhos ou participamos de ministérios na igreja que envolvem muitos conhecimentos técnicos, e a gente acaba ficando num tecnicismo, em verbetes difíceis, né? Pela própria maneira de falar, nós ficamos amarrados em coisas difíceis e não conseguimos chegar ao coração das pessoas pela nossa própria limitação de não conseguirmos a simplicidade. Bem, o tema que eu vou falar hoje é o casamento, e é um tema bem propício, que, como os irmãos sabem, no dia 7 do mês 8 eu me casei, não é? Nós nos casamos, e há um bom tempo eu venho guardando esse tema. Eu quero falar sobre o casamento. O casamento é uma grande alegoria na Bíblia. Para nós entendermos algumas passagens da Bíblia, nós precisamos entender como que o judeu via o casamento, porque Jesus, em vários momentos da sua palavra, ele traz essa forma, né? Essa maneira de comparar, né? Essa alegoria das coisas. Então, primeiramente eu vou dar uma explicada, de acordo com minha pesquisa, como era o casamento judaico. Quem escolhia a noiva era o pai. Então, o pai do noivo, em geral, escolhia a noiva. Vejam algumas diferenças com a nossa cultura, né? A nossa cultura latino-americana, nós que somos povos ocidentais. O pai do noivo escolhia a noiva, e assim escolhido, claro, provavelmente em companhia do noivo, o noivo ia e entrava na casa da noiva. E entrando na casa da noiva, o noivo conversava com o pai da noiva, e eles acertavam ali um pagamento, um dote. Então o noivo entrava pela porta da frente da casa da noiva e conversava com o pai da noiva e acertava um dote. Além de acertar o dote, ele também assinava um documento que ele se comprometia em casar com a noiva, chamado Ketubá. Ele assinava esse documento, e a partir daí a noiva era sua propriedade. Irmãos, não se espantem com o termo propriedade, porque é um termo cultural. Realmente a noiva passava a ser do noivo, né? Com as devidas ressalvas e tudo que nós experimentamos aí nesses mais de 2000 anos de história, nós sabemos que essa propriedade nem sempre era algo bom. Mas eu aprendi com o meu professor, o irmão Wilson, que quando as coisas são feitas com amor, tudo pode ser bom, tudo pode ser melhor. Mas esse Ketubá representava uma propriedade, e a noiva ficava esperando. Para esperar, a noiva, ela acendia uma candeia. Eu trouxe aqui, eu vou passar, ali vai me ajudar, para que vocês possam ver. Isso aqui é próximo do que eu achei uma candeia, é uma lâmpada. Na época, né, nós temos os candeeiros, né, as formas de nós colocarmos a luz, né? Aliás, hoje, muito propícia, né? Precisaríamos disso. E essa lâmpada é muito próxima a uma lâmpada que a gente relaciona muito à cultura árabe, por conta de tanta informação que a gente tem, né, principalmente de desenhos e filmes. Mas essa lâmpada, ela era colocada no chão muitas vezes, e por isso que o salmista fala que a lâmpada aquece os pés, né? Ela esquentava e você colocava o pé perto dela. Essa é uma lâmpada naquele estilo.
Ó, não adianta passar a mão que não sai gênio, tá? Mas é uma lâmpada muito próxima à candeia que a noiva acendia. A noiva acendia e ela colocava na janela. Colocando na janela, a noiva tinha que manter essa candeia acesa dia e noite. Lembram-se da parábola das 10 virgens? Lembram-se que algumas levaram um óleo para que elas tivessem a luz sempre? Olha como é conveniente essa mensagem hoje. Algumas não levavam o suficiente do azeite e a luz se apagava. Por que a luz tinha que se manter acesa? Era um sinal para que não viessem outro pretendente. Então a luz ficava na janela e todos os outros pretendentes, a partir daquele momento, assinado o ketubá, a noiva se arrumava, colocava a luz e aquela luz ficava acesa. Ela esperava o noivo voltar. E o noivo poderia voltar a qualquer momento. Ok? Então a noiva estava sempre esperando. O noivo voltava para a casa do pai. Quando o noivo voltava, o pai iria dar a terra ou a herança que lhe cabia, para que ele pudesse voltar e buscar a sua noiva. O noivo então vai preparar o lugar. O lugar, eu coloquei, eu tinha montado um slide, que tinha um lugar chamado Rupá. Eu não sei se vocês conhecem, mas hoje em dia está muito na moda as noivas fazerem um altar e enquadrar flores. Isso era o Rupá, O noivo prepararia o lugar e voltaria. Vejam bem que durante todo esse momento a noiva não poderia estar desarrumada. A noiva teria que estar, numa linguagem da minha Bíblia, ataviada, adornada, preparada, porque a qualquer momento o noivo viria. Quando o noivo viesse, ele não entraria mais na casa, ele gritaria de fora, pelo nome da noiva, por exemplo, Lígia, e ela sairia, ela apagaria a candeia e sairia, porque ela já estava pronta, estava esperando. Se o noivo fosse alguém de grandes posses, ele viria com músicos, viriam com seus amigos, e a partir dali ele já saía fazendo festas, voltava para a casa do pai. Com o pai havia uma reunião das famílias, e uma vez eu fui numa pregação de um pastor colombiano, e ele falou sobre isso, porque as famílias, uma ficava de um lado e a outra família ficava do outro, e os noivos iam no meio, cada um com uma taça, e eles entrelaçavam os braços e bebiam a taça um do outro. Voltavam, o pai do noivo segurava a mão dos dois e estava celebrado o casamento. Então quem celebrava o casamento eram os pais, o pai do noivo. O pai celebrando o casamento entre o noivo e a noiva estava consumado, e seria a festa, e seria uma nova família, como Deus fala, que deixariam pai e mãe e formariam uma nova família. Esse é o casamento judaico. Bem, agora nós vamos ver por que esse casamento judaico ele é considerado como uma alegoria. O que é uma alegoria? É uma forma figurativa de a gente apresentar uma ideia com base em outra. A Bíblia inteira, ela tem como alegoria o casamento, as bodas, o noivo e a noiva. Quando a gente estuda o Apocalipse, nós temos que ter duas grandes alegorias para a gente poder entender o Apocalipse. Um é o noivo e a noiva, o casamento, e a outra grande alegoria é do tabernáculo, entender como são dispostos os móveis, qual que era a função, como se deu o tabernáculo. São alegorias fundamentais para que a gente possa entender. Vamos lá, voltar para que a gente possa, nessa segunda parte do nosso estudo. O pai do noivo escolhe a noiva. E o noivo entra pela porta da frente, quer dizer, o noivo é Jesus. O noivo vem à Terra, ele vem ao planeta Terra.
O Salmo 115, vou olhar aqui nas minhas anotações, né? O Salmo 115, versículo 16, ele vai dizer que a terra Deus deu aos homens. Deus fez o planetinha Terra e deu aos homens como nossa casa, né? Adão, que vem de Adam, significa vermelho, e é um vermelho de terra, da cor da terra, porque Deus fez o homem da própria terra para que ela se identificasse com a terra. Adão também significa, se a gente vai procurar a origem da língua, ad arm, duas palavras, que significa primeiro ego, ou primeiro homem que teve uma noção de si próprio. Então, Deus dá a terra, e Jesus vem ao planeta Terra, e ele precisa entrar pela porta da frente. Como que um ser humano entra no planeta Terra? Nascendo, né? Obviamente de mulher, como Jesus fala, né? De João Batista, dos nascidos de mulher, ele é o maior profeta. Então Jesus tinha que nascer de uma mulher, ele tinha que vir a partir de um ventre. É assim que ele entra no planeta Terra. Eu anotei aqui Gálatas 4:4. Agora a gente está no escuro, eu não vou procurar ler, nem vou pedir para os irmãos lerem, mas ele vai colocar isso, como que o Paulo, toda a alegoria das cartas de Paulo vai trabalhar essa questão do casamento. E Jesus entra no planeta Terra, nasce de mulher, paga o dote. Irmãos, qual que era o dote? Qual que era o pagamento de Jesus pela noiva? Era barato? Como que Jesus nos comprou? Seu sangue. Não foi ouro nem prata, né? Não foi dinheiro, foi sua própria vida. Esse foi o dote. Jesus entra pela porta da frente do mundo, ele nasce como quaisquer um de nós, e ele paga o dote, ele paga o sacrifício, ele assina o ketubá. Eu sei que hoje está um pouco difícil de assinar, você achou a caneta? Mas eu trouxe um ketubá, e quem quiser assinar aqui, é o seu casamento com Jesus. Esse é o ketubá, Jesus assinou. Gente, na cruz, Jesus se manifestou por 7 vezes. As 7 vezes ele fala com o Pai. Jesus só olha para o Pai. A primeira vez ele pede perdão, pede que perdoe porque eles não sabem o que fazem. E na última vez ele fala: está consumado. Jesus paga o dote e volta à casa do Pai para preparar o lugar. Vocês entenderam agora João 14, 1-4? Ele fala: eu vou voltar, vou preparar lugar. Na casa de meu pai há várias moradas, se não fosse assim, não vou-lhe teria dito. Prepararei o lugar e voltarei para buscar. É o noivo dizendo: voltarei. Aí a noiva precisa ficar esperando. Nós precisamos fazer o quê? Acender a nossa candeia. E é por conta disso que há a parábola das virgens. Nós acendemos a nossa candeia com o azeite, que é o Espírito Santo, que é a nossa fé, com as nossas orações. A fumaça que sobe pela candeia são as nossas orações, e ficamos esperando o noivo, preparados, a todo momento preparados, porque a noiva não poderia em nenhum momento estar despreparada, porque o noivo poderia chegar e chamá-la, e ela teria que sair de imediato. Então a noiva, que passa a ser propriedade do noivo, está sempre esperando. Nós somos propriedade de Jesus. Agora é o seguinte: nós temos que querer e esperar, porque nós temos um livre-arbítrio, nós podemos escolher se nós vamos junto com o noivo ou não. E quando o noivo volta, né? Eu anotei aqui em Apocalipse 22:17, que é um pouco antes da saudação de João, ele vai falar: o Espírito e a noiva dizem: vem. A noiva espera ansiosamente por Jesus. O noivo volta à casa do Pai para preparar lugar, né? Enquanto a noiva se prepara, ele vem como um ladrão. Ele vem, essa
forma figurativa, né? Ele vem sem avisar, nós não sabemos como ele vem. E quando Jesus vem, ele não entra mais pela porta da frente. Jesus não pisa mais na terra, na nossa casa, na casa da noiva. Ele lá de fora, ele vai gritar o nosso nome, né? Dorival, Jair, Lígia, Bruno, Renan, ele vai gritar. E nós vamos estar como a linguagem figurativa, como uma noiva ataviada, como uma noiva preparada, uma noiva arrumada. Então, quando ele vier, ele vai vir fazendo festa, com trombetas, com os anjos, para nos chamar. E vai gritar da frente, né? Não entra mais na casa e vem. E o Pai vai celebrar esse casamento, que é entre a noiva e o noivo, entre nós e Jesus Cristo. Então, de toda forma, quem une é o Pai. O Pai uniu nós e Jesus Cristo. E nós estamos aqui a todo momento esperando, preparados para essa volta do Senhor Jesus. Bem, essa é uma alegoria, né, das quais eu, de certa forma, tentei fazer um estudo e deixar ela simples. Eu sei que para a gente que sempre estuda, ela é fundamental, principalmente quando a gente estuda a profecia, ou quando a gente lê as cartas de São Paulo. Porque sem essa ideia de que o noivo, do casamento judaico, da forma como eles viram, às vezes não conseguimos fechar as ideias e entender o Evangelho. Espero que eu tenha conseguido ser como Jesus sempre foi e quer que a gente seja simples. Vou pedir aos irmãos para a gente orar. Terá mais uma coisa?